Então, o tema que a gente vai falar hoje é o tema de estratégia e trabalho em conjunto com CSPs. E aí a primeira coisa que talvez entre na cabeça aí de vocês, o pessoal esteja pensando, é o que que é um CSP, né? Eu fiz uma pequena busca no Google por CSP e tem pelo menos 10 entendimentos do que é um CSP. E eu estou falando de coisas do tipo clube de futebol, estou falando de coisas completamente adversas, além do nosso assunto aqui, que na verdade a gente está falando de communications service providers, né? Então a gente tem a definição aí do Gartner como exemplo. Então, o que é um CSP nesse contexto que a gente está falando aqui, que a gente vai falar hoje? São empresas que provêm serviços de telecomunicações de diversos tipos aí, tem um conjunto uma combinação desses serviços, serviço de mídia, serviço de informação, serviço de conteúdo, entretenimento, aplicações, geralmente fazendo uso de redes, e chegando aí a um ponto mais estrutural de infraestrutura, relacionado então à própria infraestrutura de fornecimento da conectividade dessa rede, e tudo que tem em termos de valor agregado, que é o que esses CSPs vão buscar, na verdade, né? Trazendo aí maiores receitas, maiores entradas a gente chama de revenue streams, para esses serviços e para o crescimento da própria empresa. Então, é esse o contexto que a gente está falando aqui. Se por um acaso algum de vocês está aí em João Pessoa, na Paraíba, e achou que hoje a gente ia falar sobre o amado time de futebol de vocês, que é o Centro Esportivo Paraibano, um time de futebol fundado em 1996. Eu peço mil desculpas, mas não é aqui o fórum de discussão de hoje, né? Mas só para vocês terem uma ideia, a brincadeira aí, né? De realmente é importante a gente saber o que a gente está falando, ou tá alinhado aí, o que é um CSP? Pode ser qualquer outra coisa, né? Então, hoje a gente vai falar de Communications Service Providers, ou provedores de serviço de comunicações, tá legal? E a partir daí, a gente vai falar, então, somente a sigla CSP, geralmente, né? Então, para simplificar a conversa aqui. Quando esse webinar foi entregue para o mercado global em inglês, a gente convidou uma pessoa muito próxima a Houston, chamada Roy Shua, e o Roy Shua é o fundador de uma empresa de serviços de pesquisa e consultoria focada em tecnologias de infraestrutura, chamada AvidThank. Então, na nossa versão global, ele foi acompanhado pelo Chang Li, que é o nosso diretor de marketing técnico dentro da empresa, dentro da Houston, globalmente falando, e eles fizeram justamente essa discussão que eu estou trazendo agora, já, vamos falar assim, tropicalizada para a gente aqui. Então, nesse webinar que foi entregue, eu achei muito interessante a maneira como o Roy fez uma exposição. Ele falou sobre essas estratégias, essas oportunidades aí para os CSPs, mas do ponto de vista de empresas pequenas e médias, que tem toda uma dinâmica, toda uma problemática para que essas empresas pequenas e médias possam desenvolver os seus negócios. Então, os SMBs, né, pequenas e médias empresas, em geral, eles vão ter alguns desafios, e justamente foi isso que o Roy explorou, porque o que acontece? Esses desafios eles vão ser muito bem explorados, muito bem endereçados pelos CSPs. Então, é por isso que eu vou passar aqui, no primeiro momento, esse conhecimento, essa discussão. Depois a gente vai falar rapidamente sobre soluções da Houston para esse mercado de CSPs. E no final eu vou trazer aí 2 ou 3 casos de sucesso, ou estudos de caso, melhor falados, para como a Houston conseguiu ajudar CSPs a se desenvolverem seus negócios e terem essa busca adicional aí
a gente fala de valor agregado, né? Serviço de valor agregado, SAVs, né? Que os CSPs tanto buscam em todos os mercados, inclusive o mercado brasileiro. Então, é basicamente isso que a gente tem para hoje, e então vamos lá. Então, o Roy estava falando justamente, ele começou falando sobre é, as, a, esses desafios e por que que as pequenas e médias empresas estão aí com esses desafios, que é a questão do mercado do trabalho ser totalmente disperso, trabalho de casa, trabalho do escritório, trabalho sei lá, se for uma pequena fábrica, quer dizer, existem uma plenitude de ambientes, de localidades que essa pequena empresa deveria gerenciar e deveria cuidar, né, de alguma forma. E tem também a característica que a gente observa de também a abrangência de aplicações, abrangência de todo o stack, né, de tecnologia que vai, na verdade, levar ao que a gente chama, de maneira bastante abrangente, né, a gente chama de transformação digital. Então, cada empresa tem a sua jornada de transformação digital, e essa transformação digital passa por uma total maluquice aí de integração de aplicações, de rede, acesso, controle de acesso, e aí a gente começa a entrar nas questões aí de segurança cibernética e tudo isso que a gente vive hoje. Então, tudo isso leva a, essa, a esse ponto aqui que nos mostra quais são as necessidades das pequenas e médias empresas, segundo o Roy aí da AdThink, né, basicamente acabam passando por esses 4 pontos. Então, flexibilidade, rapidez, conectividade segura em todas as localidades, incluindo as redes móveis aí, porque a gente está falando de dispositivos celulares também nesse contexto. Toda a convergência do stack de segurança, né, de toda aquilo que compreende segurança e redes. Então, eles precisam que isso esteja muito bem azeitado de uma certa forma, consolidada, para justamente, obviamente, ter aí os serviços de maneira flexível, rápido, confiável e seguro, certo? E aí, a visibilidade do que está acontecendo, isso é muito importante, para que seja rapidamente corrigido aí alguma rota, alguma coisa que não esteja indo bem, e basicamente tratar as questões de compliance, né? Pode ser pequena, média, grande, qualquer tipo de tamanho de empresa, a questão de compliance continua sendo extremamente relevante indiscriminadamente, né? Então, é isso que a gente observa, e a gente sabe muito bem disso. E então, quais são as soluções para endereçar essa, essas necessidades do SMBs? O que a pequena e média empresa pode fazer para resolver a sua vida e atender as suas necessidades? São basicamente 4 coisas, segundo aí novamente a Everthink. Eles podem contratar diversos fabricantes de segurança e fazer aí eles mesmos cuidam de tudo, e a gente já sabe onde vai dar essa história, né? A gente vai ver exatamente que não é exatamente a melhor maneira que a gente observa com melhores práticas. Isso pode acontecer, né? Mas a gente vê que eventualmente tem caminhos que as empresas acabam procurando diferentes desse aí. Eles podem também tratar aí também com fabricantes de segurança diretamente, mas contratando soluções gerenciadas. Então, a gente já está falando de serviços, né, dos próprios fabricantes de segurança, por exemplo, a Houston. Pode também contratar aí o que a gente chama de Managed Service Provider, mas que acaba não sendo exatamente um CSP, não é uma empresa que acaba entrando nessa definição aqui, né? Na verdade, vai ter aí uma questão, talvez vai ser um serviço de infraestrutura de rede, mas do que não vai incluir a questão da
dos serviços de segurança, por exemplo, quer dizer, não, sei lá, vai ter uma parte pequena daqui que não é, na verdade, então, considerado um CSP, né? Mas tudo bem, é um Managed Service Provider, uma empresa de nicho, provavelmente, que pode sim trazer aí algum valor e cumprir aí com as necessidades dessa pequena e média empresa. E, finalmente, a gente observa aqui a possibilidade dessas pequenas e médias empresas fazerem assinaturas de serviços completos, né, de gerência de segurança, através de um CSP, de um Communication Service Provider, do jeito que a gente olhou lá, que o Gartner define, né? E esse CSP, eventualmente, já oferece, ou até mesmo essa pequena e média empresa já tem o serviço básico de conectividade já contratado. O famoso, sei lá, no Brasil tem, eu posso contratar aqui qualquer banda larga aqui, por exemplo, mas isso não quer dizer que eu tenha um serviço completo de segurança gerenciada, só porque eu tenho uma banda larga na minha casa, ou na minha empresa, onde quer que seja, certo? Então, é esse cenário aqui que a gente quer explorar hoje. Então, o caso das pequenas e médias empresas é muito interessante, porque já é um mercado extremamente rico no Brasil, né? Tem muitas pequenas e médias empresas buscando esse tipo de serviço. Então, vamos entender a partir de agora realmente essa questão aqui dos CSPs ofertando serviços de valor agregado, de segurança gerenciada, completos para pequenas e médias empresas e aí também extrapola para empresas de outros portos também. É isso. Então, só para fechar aí falando um pouco da oportunidade e desafio do lado dos CSPs, obviamente, né? Então, o que os CSPs podem colocar na mesa? Eles podem se posicionar como um vendor, né? Uma empresa, um provedor de serviços confiável e realmente entrega esses serviços gerenciados, podem combinar ofertas de segurança com a conectividade que já é mais básica, já é eventualmente parte do portfólio e já tem uma base instalada de clientes relevante, né, de conectividade, e aí fazer um upsell, fazer uma adição de novos serviços para aquele mesmo assinante que já existe, já está na base, já tem um relacionamento, já paga a fatura todo mês bonitinho ali, já pinga o dinheirinho, então a gente pode aumentar esse bolo, né? A gente fala em aumentar o ARPU, né? Average Revenue per User, né? Então, esse usuário, ele pode colocar mais dinheiro na mesa e pode crescer esse bolo que eu falei. E a oportunidade também de simplificar a vida desses caras, dessas pessoas, homens e mulheres, que diariamente lidam com. As empresas pequenas têm poucos recursos, né? Isso é chave isso. Então, como é que pode simplificar e facilitar a vida dessas empresas? Então, a oportunidade é essa. Obviamente, do outro lado, os desafios, fazer uma oferta competitiva. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, que tem aí a questão do fluxo de caixa dessas operadoras, CSPs, etc., né? Eles precisam atentar a isso, não é simplesmente sair investindo em infraestrutura, em aplicações, é preciso fechar a conta também do lado do CSP. Precisa, então, o desafio também de recrutar os talentos. Essa conversa aqui já é muito conhecida, não é o momento aqui de a gente criar abrir para essa discussão. De fato, acho que ninguém aqui tem alguma dúvida que existe uma falta de profissionais qualificados nessa área de segurança no Brasil, com um caso crítico, mas também em outros lugares do mundo. Esses CSPs, eles também precisam treinar as suas forças de vendas, para conseguir trazer essas ofertas para os clientes. A gente já viu isso muitas vezes também.
as equipes de vendas precisam conhecer essas ofertas e saber posicionar para conseguir realmente fazer esse aumento de ARPU que eu estava falando, né, conseguir trazer valor agregado aos clientes que já existem ou até mesmo para novos clientes. E, finalmente, integrar, o desafio aí também é o desafio de integração de segurança nos serviços ou já existentes ou que vão ser desenvolvidos em termos de inovação. Então, é um desafio claro aí dos CSPs hoje também. Segundo, novamente, o pessoal aí da AvidThink. Aí uma visão interessante, né? O que não deve ser a maneira de atacar os problemas, as necessidades dos pequenas e médias empresas. Para os CSPs, não deveria ser uma maneira interessante simplesmente fazer venda ou revenda de produtos, basicamente. Então, olha, o CSP tem lá uma parceria com a Houston tem um faro, esse CSP vai lá e fala assim, ô, empresa, pequena, média empresa, sei lá o tamanho da empresa, eu estou te vendendo aqui uma oferta bacana aqui, um faro A200 da Houston, e é super interessante porque ele tem todas essas características de segurança, VPN, controle de acesso, fantástico, Next Generation Firewall, aí da Houston, eu estou te vendendo aí por um preço camarada. Não, a gente não está falando disso, pessoal. A gente está falando de realmente pensar com a cabeça aí da empresa pequena e média e fazer aí uma busca de oferta de serviços que de fato possam atender essas empresas. Primeira coisa que realmente, vocês vão perceber que muito desse material que a gente está falando aqui está em inglês, e de fato a gente vai observar um monte de letrinhas, né, SMS, né, Small Medium Business, Enterprises, eu brinquei no começo aí com o CSP, né, então, pessoal, por favor, a gente não deveria falar em jargões, a gente é técnico, talvez, a gente trabalha com empresas de tecnologia, a gente deve estar acostumado com os jargões aí, acrônimos, etc. Mas, por favor, o pessoal de uma pequena, média empresa não vai respirar o ar que a gente respira diariamente. Eles precisam de tecnologia, precisam de serviços gerenciados de segurança, como a gente já falou sobre isso, mas eles não vão saber esses jargões. Vamos falar a língua deles, tá bom? Para a gente melhorar a nossa afinidade com essas empresas, para que essas empresas possam confiar na gente e a gente justamente possa trazer aí a meta mensal, anual, trimestral, interna, para a gente ganhar a nossa comissão, vamos falar assim. A gente não vai ganhar comissão se a gente não falar a língua dos nossos clientes. Vamos falar dessa forma. Legal, então tem essa questão de simplificação e falar de uma maneira mais reta, né, que a gente fala papo reto, né, com os clientes. Então isso tem a ver com a maneira como a gente se comunica e como a gente apresenta as soluções. A gente não está nesse mercado aqui de fazer uma coleção como é que é aqui que o Roy colocou? Unmanageable collection of esoteric high-end security solutions. Então, simplifica a conversa, a gente não está fazendo nada que a gente fala em português aqui, uma oferta das galáxias, que a gente fala, uma oferta muito, muito absurda, muito grande, high-end, né? A gente está falando de empresas que vão querer ali uma conversa simples, soluções básicas que podem crescer ao longo do tempo, né? Então, essas a questão toda aqui é executar de maneira bem feita, é fazer um trabalho bem feito de execução de segurança básica. Daí a gente vai construindo em cima disso e vai continuando a jornada de adoção de novos serviços com cada um dos clientes e a vida segue. Esses CSPs, eles têm que ser muito criteriosos ao escolher os seus parceiros de negócios. Isso não serve só para
empresas de segurança como a Houston. Isso, em geral, né, todas as empresas deveriam ter parcerias corretas dentro da estratégia de cada empresa, né, que faça com que as empresas cresçam juntas. Então, essa é a questão aqui de trabalhar com empresas, por exemplo, parceiras que trazem integração, gerenciabilidade e visibilidade e capacidade de entender aí o histórico dessas soluções, do que está sendo ofertado para os clientes. Então, isso vai trazer aí uma questão de credibilidade muito importante para o negócio do CSP. Aqui também tem a ver com o primeiro ponto, né, que é entender até onde pode se jogar, né, qual que é aí as quatro linhas do campo, vamos falar assim, né, não é as mesmas quatro linhas para todos os clientes, cada cliente vai apresentar aí, olha, realmente eu tenho aqui conectividade, eu estou querendo trazer uma maior maturidade de segurança cibernética aqui para minha empresa, eu tomei uma auditoria, tive esse problema. Então, realmente focar nas ofertas para essas empresas, entendendo aí que, de repente, começar aí com ofertas de rede, né, é um bom começo. E aquele assunto que eu falei brevemente anteriormente, que é a questão do foco na rentabilidade e na qualidade do serviço, certo? Então, não adianta sair aí criando novos pacotes, ofertas, contratando infraestrutura de uma maneira desordenada. Isso precisa fechar ali num plano de negócios, numa estratégia, porque aí não vai ser saudável, né, para ninguém, nem para a empresa que não vai conseguir pagar essa oferta e não vai ver o valor adequado relacionado ao que está sendo pago, e do outro lado, o CSP não vai ter ali o controle de custo necessário para a saúde e crescimento do negócio, né? Então é isso, simplificar, simplificar e simplificar é um nome, uma estratégia importante para também ter essa rentabilidade adequada para o CSP. Legal? Então, estou terminando aqui essa parte que foi apresentada pelo Roy, da EdThink, né? Mas, basicamente, só queria colocar aqui esse ponto, explorando aí ele falou sobre, em mais detalhes, cada um desses quatro pontos aqui. Eu só acabei pegando o primeiro, né, que é como é que essa questão aí de escolher o, o parceiro de segurança adequado, né, para o CSP. Então, a gente já falou disso, mas só ressaltando aqui, credibilidade do parceiro, né, então, buscar entender essa questão da credibilidade, a abrangência do portfólio. Então, como é que é? Esse parceiro, ele traz integração de soluções do tipo Firewall, SD-WAN, nuvem, como é que é a abrangência desse parceiro, se está adequada aí a estratégia de novos negócios ou de crescimento de ofertas para os clientes, que sejam pequenas e médias ou grandes empresas. A profundidade do portfólio, a gente está falando aí de soluções que vão integrar inteligência artificial, machine learning, como é que está essa conversa toda aqui, né? É, como é que são as metodologias adotadas por esse parceiro, por exemplo, se eles têm lá o Mitre Attack ou outras metodologias, analisar isso. E mais uma vez, nesse momento aqui, eu não estou falando da Houston, eu estou trazendo um material de um consultor que, trabalha nesse assunto, né, conhece isso, então é ele que trouxe essas características que a gente está mostrando aqui, né. Integração fácil, APIs, como é que é essa navegação aqui, customização, né, a própria interface de usuário, como é que é isso, a questão importantíssima da possibilidade de fazer multi-tenant,
né? Se eles têm aí características importantes para um serviço gerenciado para esses MSP, para esse que a gente chama de Managed Service Providers Ready, né? Que a gente chama aqui. Questão de custo, então se isso fecha nos modelos de custo do TSP, obviamente, e se pode se integrar também a um uso interno ali, tem as características de IT, tem outros processos que vão ser importantes, por exemplo, para processos de compliance da empresa, né, do CSP. Legal? Então, esse é o cenário que a gente está vendo aqui. Eu acho que ele é totalmente abrangente, totalmente aderente, desculpa, ao mercado brasileiro. Nós temos muitas empresas pequenas e médias no Brasil, uma fatia significativa do nosso PIB, né? Agora eu não lembro de cabeça os números, mas eu entendo que é bastante significativo isso, né? E realmente é um mercado que pode ser muito bem explorado pelos CSPs. Legal? Então agora vamos falar de Houston, tá? E como a Houston atende esses mercados, o que pode ser feito. Então a gente chama isso de estratégia de cybersec da Houston para CSPs. Então, antes de falar de soluções específicas para o mercado de CSPs, é importante a gente falar um pouco o que a Houston entende como uma estratégia de cybersecurity, de segurança cibernética. A gente tem aqui uma frase que a gente adotou desde o ano passado. Na verdade, a gente acaba abordando essas frases, chama de taglines, né, que a gente chama, tem um pouco de marketing também, mas a questão importante aqui é qual a mensagem que a Houston gostaria de passar para o mercado em termos de estratégia para a segurança cibernética. Então, a gente fala aqui que a gente tem uma estratégia de segurança cibernética integrativa, né, que se integra. Então, na prática, a gente está dizendo o seguinte, existem muitas soluções no mercado, muitos fabricantes, e a gente não está aqui para tirar ninguém, ou a gente está aqui para somar, né, para se integrar ao que já existe, e a gente entende que assim a gente traz o nosso valor agregado aí para as empresas e operadoras e todo tipo de governos, né, todos os grupos que consomem e têm a necessidade de consumir soluções de segurança cibernética. E para a gente entregar, de fato, essa segurança cibernética integrativa, a gente entende aqui três pilares, né? O cobertura, controle e consolidação. A gente vai falar um pouco de cada um deles em separado. Então, as soluções de segurança cibernética devem ter ampla cobertura completa, porque a gente entende que segurança é tratada em camadas, existem um conceito que a gente chama é, é, de interface ou de área de ataques, attack surface, né? Então, a gente tem aí uma área, né, em que pode ocorrer os ataques. E aí a segurança vai atuar em cada nessa superfície de ataque de uma maneira a tentar diminuir o máximo possível as brechas, os buracos que tem nessa superfície de ataque. E com isso a gente fala de cobertura, independentemente do ambiente, né? Falando de controle, também não adianta, como é que era o slogan para quem tá nessa vida um pouco mais tempo, né? Não sei, os mais jovens, né? Como é que é lá? Tinha uma empresa de pneus que falava, como é que é? Não existe eficiência ou performance sem controle. Não existe potência sem controle, né? E era uma fabricante de pneus, falando de carros, né? O carro pode ter uma superpotência, pode, né, ter aí uma capacidade né, de 0 a 100, chegar 0 a 100 km/h em sei lá quantos segundos, mas se o pneu que ele está ali não for bom, ele não tem controle, ele acaba se derrapando, coisas assim. Mas isso é só uma questão nostálgica que eu trago para vocês agora. Depois eu vejo no YouTube, deve ter lá a propaganda do potência sem controle. E então é a mesma questão aqui.
a gente está falando de uma necessidade de controle de tudo, de toda essa arquitetura, né, de maneira adaptativa, uma defesa adaptativa, colocando aí a empresa no controle desses processos e da visibilidade do que está acontecendo, né? E, finalmente, a questão o pilar da consolidação, e aí sim, eu acho que é dos três pilares, é o que mais vai se adequar aqui à questão integrativa, né? Que é a integração, se ela for simples, se ela for tranquila, fácil de ser feita, certamente vai reduzir a complexidade, porque para os times de operação isso é um problema, né? Diversos silos, diversas aplicações, plataformas que não se conversam, diversas telas para gerenciar, um alarme de uma plataforma pode ser, inclusive, redundante do alarme de uma outra plataforma, e aí isso atrapalha a mitigação do problema, né? Então, a gente está falando aqui de redução da complexidade e de custos através de uma consolidação. E se tudo isso acontecer, o que a gente espera? Que exista uma resiliência cibernética, a capacidade das empresas se recomporem de um problema, de um ataque, isso é a definição de resiliência, e, obviamente, o que as empresas acabam realmente mais focando e com o objetivo final, e sim é a continuidade de negócios. Um ataque cibernético faz uma indisponibilidade de serviço que para a empresa, ou que gera um impacto importantíssimo que pode sim impactar aí nessa continuidade de negócios. Simples assim. Certo, pessoal? Então vamos seguir falando de cada alguns exemplos aqui. Então, falando de cobertura, a gente tem aqui uma arquitetura com diversas, que nem eu comentei, né, mas digamos que isso aqui é a superfície de ataque de uma empresa. Essa superfície de ataque é composta pelo data center, por uma camada de gerência, por a própria rede corporativa, acessos Wi-Fi, móveis, nuvem pública, nuvem privada, escritórios remotos. Tem uma bagunça completa aqui, de maneira carinhosa, né? Uma bagunça carinhosa aqui, mas de fato a superfície de ataque ela acaba abrangendo todos esses ambientes e todas essas aplicações e todo o stack que, na verdade, os times de TI, de segurança, acabam fazendo a operação e a proteção, né, e o cuidado desses ambientes todos aqui. Então, é isso que a gente chama de cobertura completa. Eu vou dar alguns exemplos. Então, a gente tem aqui uma solução iSource, da Houston, que consolida todos os logs e todas as metadados e NetFlow, todos os dados que são gerados por cada uma desses elementos, aplica inteligência artificial, aplica análise forense, etc., e entende de maneira holística, completa, o que está acontecendo e já cria um fluxo que a gente chama de playbook para atender aí fazer já uma resposta, uma mitigação dessa detecção de uma ameaça, por exemplo, que poderia estar ocorrendo em qualquer um dos pontos ou em todos os pontos dessa superfície de ataque. Então, só um exemplo aí para a gente aterrizar o conceito, né? Até aqui está muito em termos de estratégia. Qual é um exemplo que aterriza essa estratégia, né? Defesa adaptativa, colocando a empresa no controle. Então, aqui a gente observa alguns dos maneiras de entender os ciclos, o próprio fluxo de ataque, antes do ataque, durante o ataque e depois do ataque. Então, a Houston eventualmente entrega esses serviços aqui todos, em cada uma para proteger e endereçar cada uma das fases do ataque aqui, todo o ciclo de vida do ataque. E também as camadas dessa superfície de ataque, né? Então, tem aqui desde a rede corporativa, o data center, etc., os ambientes virtuais,
rede pública, rede privada, nuvem pública, nuvem privada, os endpoints e os servidores, as aplicações e, em específico, a aplicação web, através do nosso WAF, por exemplo, Web Application Firewall, e os nossos ADCs aqui entregando serviços de entrega de aplicação, né? O ADC é o Application Delivery Controller, né, da Houston, tá legal? E o terceiro ponto, mais uma vez aqui só para fechar, o da consolidação. Eu já tinha dado o exemplo do iSource, que é uma solução XDR, e aqui a gente vê a arquitetura dessa solução, que mostra como se dá essa consolidação. Então, nessa camada aqui de baixo, a gente vê os elementos de rede, ou os elementos que estão conectados à rede, né, os agentes, endpoints, a própria geração aí de logs de qualquer um desses dispositivos, os elementos aqui novamente, firewalls, IPS, etc. E também a gente tem um sensor aqui, o BDS, que é capaz de coletar também esses dados, já faz ele mesmo uma boa análise do que está acontecendo, e tudo isso que está aqui entrega dados para essa camada que eu vou chamar aqui de Big Data, né, que faz aí o que a gente chama também de processo ETL, né, Extract, Transform and Load, né, então é um processo bastante comum aí para quem é da área de data center. Então é isso que a gente está falando. Todos os dados aqui eles são padronizados, ou em outra maneira de falar, eles fazem a solução faz um parsing, né, uma reestruturação desses dados, para que eles possam então serem consumidos pela camada aqui de inteligência e gestão e geração aí de respostas automáticas e alarmes também. Legal? Então, isso aí mostra-se um exemplo de consolidação desse pilar aí da estratégia da segurança cibernética integrativa da Houston. Legal? Agora sim, vamos falar de soluções específicas para o mercado de CSPs. Algumas ideias aí, a gente pode conversar mais a respeito disso. Eu olhei para esse slide quando eu estava aqui me preparando para essa conversa de hoje. Certamente é um slide bastante poluído, então vamos com um pouco mais calma aqui, mas acho que dá para entender aqui como que a gente pode endereçar esse ambiente. Só um comentário à parte, a gente está falando aqui, nesse exemplo, de soluções de cloud security, especificamente dentro do portfólio de serviços dos CSPs, né? Cloud security. Então, imagina o seguinte, isso aqui é a nuvem, eu vou chamar de nuvem privada do CSP, que pode ofertar serviços de nuvem pública para a empresa, pequena, média, grande, a empresa que vai consumir ou vai contratar esses serviços, certo? E interessante aqui, tem aqui nesse exemplo um data center regional, que a gente vai chamar de central, e um outro regional que a gente vai chamar de borda. Isso aqui, pessoal, é muito interessante no momento que a gente está vivendo hoje, em que a gente começa a falar de coisas do tipo edge computing. Então, antes, a gente, não antes, né, essas coisas elas sempre existiram, né, mas vamos falar assim, que a gente tinha uma corrente muito forte aí de arquitetura, mostrando que os serviços de nuvem deveriam ser centralizados. Tudo bem, com a sua redundância, tal, disaster recovery, mas centralizados. Por exemplo, eu tenho no meu celular uma aplicação de um banco e eu preciso acessar minha conta e a conta estaria, então, na nuvem do meu banco, ou se no meu banco for numa AWS, num Azure, num TS, num Google Cloud público, tudo bem, mas existiria então uma centralização dessa nuvem para ter as aplicações sendo acessadas, legal? A gente sabe hoje em dia que, inclusive com
a vinda do 5G, da quinta geração de redes móveis, né, que inclusive tá no Brasil já desde, acho que já faz aí desde o ano passado, né, acho que uns 2 anos já, pois eu me lembro melhor lá no- na cronologia do negócio, mas não importa, já está consolidada aí no Brasil, de certa forma. A rede 5G faz com que os serviços de móveis, os celulares, tragam uma necessidade de consumo de dados muito maior. Então, as empresas de data center, que trabalham com data center, estão estabelecendo, então, o que a gente chama de edge computing, que são data centers mais descentralizados, porém mais próximos do celular, do usuário do celular, que precisa, por exemplo, no carro, tá lá com o seu Waze, esse Waze precisa rapidamente responder as informações, porque pode ser que ele vai errar o caminho, sei lá, é uma coisa muito de baixa latência, né? Uma aplicação de baixa latência. Então, é isso que está acontecendo aí no mercado, só um parênteses aí. Voltando às soluções, vamos passar uma por uma aqui. Então, vamos primeiro, o básico que a gente observa aqui é a solução de perímetro. Então, a gente tem aqui o perímetro, aqui o 1, né? Tanto aqui como aqui, legal. E a gente oferta, né, para esse cenário os nossos firewalls de data center série X. Já que nessa camada aqui que está sendo exemplificada pelo VPC2, né, a Virtual Private Cloud 2 aqui, mais uma vez eu falei o acrônimo aqui, né, porque a gente não pode ficar falando dos nossos jargões à torta direito, sem assumindo que as pessoas vão saber, né. Então, o VPC2 aqui tem algumas máquinas virtuais e a microsegmentação, que nesse exemplo aqui é entregue pelo Houston Cloud Hive, vai fazer a proteção e o controle do tráfego entre essas máquinas virtuais, fazendo o que a gente chama de microsegmentação. Esse é o 2. O 3, a gente fala de um ambiente de containers, né, de microserviços. Então, a gente está falando do 3 aqui, a gente tem uma solução chamada Houston Cloud Armor, que vai, então, fazer o controle e a proteção desses containers, tá legal? 4, então, a gente está falando de isolamento entre vamos falar assim, redes virtuais, né, VPCs, Virtual Private Clouds. Então, ele está aqui no 4, né, no 4, fazendo a proteção de borda dessa VPC com relação à VPC 2, né? Ou até mesmo qualquer outra VPC da rede, ou finalmente sendo a borda da nuvem como um todo, então integrando serviços e acessos de quem está aí na última milha, fazendo acesso a serviços e aplicações dentro da nuvem. Então, também o Cloud Edge, que está aqui no 4, faria então esse controle de borda e proteção de borda entre VPCs ou entre a nuvem e o resto do mundo, vamos falar assim, e a última milha. Legal? Então, esse é o 4. O 5 é o Virtual WAF, por exemplo. Então, o WAF, ele também ele se comporta como um elemento de controle e proteção específico para aplicações web. Então, por isso que a gente chama de Web Application Firewall. É o 5 aqui, nos dois exemplos aqui. O XDR, que é o iSource, que a gente já falou algumas vezes, aí já na camada do SOC, né, para serviços de detecção e resposta estendidas, certo? E, finalmente, a camada de gestão de tudo isso, de gerência de tudo isso, que está ali no SOC também, provavelmente, que é o HSM, Houston Security Manager, e o CloudView. Né, eles estão aqui servindo gerência, monitoramento, visibilidade, provisionamento, auditoria, SD-WAN. A gente vai ver um pouco mais sobre isso mais para frente. Legal? Então, vamos seguir aqui. Uma outra solução, e aí especificamente para o mercado brasileiro, é uma solução de alta aderência, né? Acho que
todos nós aqui que estamos nessa chamada, aqui nesse webinar, e no Brasil como um todo, a gente entende a necessidade de soluções de Carrier Grade Network Address Translation, o famoso CGNAT, também conhecido como LSNAT, ou abreviado, como é que é? CGNT, sei lá, eles têm uma mistura de letras aqui, mas todo mundo, tudo isso quer dizer essa necessidade, e aqui eu vou para a arquitetura, que está do lado esquerdo, então vamos explicar o que que é CGNAT, né? E depois a gente fala dos benefícios que a gente pode entregar com soluções da Houston. Então, primeiro, a gente já tem pelo menos, mais ou menos metade da rede do Brasil em IPv6. A gente já está, já não, né? Mas já, vamos falar assim, comparado com outros países, o Brasil não está mal na fita, na migração para IPv6, por volta aí de 50% já é IPv6 das redes aí do Brasil, né? Os acessos no Brasil, segundo a Anatel. E então, perdão, segundo o Google, né, tem uma página do Google que consolida esses dados por região, globalmente e por país. É muito interessante. Depois, se eu lembrar aqui, eu passo para vocês o link. Beleza, voltando aqui à história. Então, mas de qualquer forma, a maior parte dessas implantações que a gente está vendo aqui das operadoras e acessos de banda larga se dão aí com um IPv4 na borda, né, aqui na localidade, no escritório, na casa, na fábrica, onde quer que seja, o ponto que seja, né? E aí esses usuários, esses assinantes, eles já fazem, de certa forma já tem até um próprio NAT aqui interno a eles, né, na localidade. Por exemplo, aqui na minha casa, já tem um NAT acontecendo, né? Porque eu quero resguardar a minha rede privada do resto da rede. Então, isso é natural e já acontece há pelo menos 30 anos, sei lá, quando que inventaram o NAT. Legal, então provavelmente vai ser essa questão aqui do V4, então NAT V4 para V4, e chegando lá na última milha, chegando na operadora, no backbone, se posiciona uma solução de CGNAT ou LSNAT. Essa solução vai fazer um segundo NAT, então já foi feito uma vez de IPv4 para IPv4, e vai fazer um segundo NAT de IPv4 para IPv4 de novo. Por isso que a gente chama de NAT 444. Legal? Então isso acontece e aí o assinante sai para a internet e vida que segue. Existem outras arquiteturas possíveis, né, entregando NAT de IPv6 para IPv4, ou até ao contrário, IPv4 para IPv6. Chega aqui, segue IPv6 ou até mesmo volta para IPv4 e sai IPv4. Por que isso? Porque existe uma exaustão, já não existe mais endereços IPs públicos disponíveis, pessoal. Então, realmente, é mais ou menos como acontece na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na Zona Sul do Rio de Janeiro é muito difícil ter um novo terreno para a construção uma nova casa, um novo apartamento. Então, o que existe de possibilidade de moradia já está construído. Então, a única maneira de conseguir morar no Rio de Janeiro ou é alugando ou é comprando de alguém que já tenha aquele terreno, aquela casa, aquele apartamento. Mesma coisa aqui. Para conseguir ter um IPv6, não existe mais disponível para compra. Tem que ou comprar de alguém que queira vender para você ou contratar de um outro operador e fazer um trabalho de transporte entre operadores, o que é muito comum no Brasil também, né? A gente sabe disso. Beleza. E aí, voltando para Houston. A solução da Houston é baseada em firewall, né? E esses firewalls são de alta performance, né? Na verdade, eles são de alta performance, eles também têm uma gama muito grande, então a gente acaba tendo a melhor oferta para cada necessidade de capacidade de CGNAT, 10, 20, 40, 5 gigabits por segundo. A gente pode trabalhar
esse posicionamento com vocês. Então, a Houston entrega a capacidade em cima do firewall, entrega a possível migração para IPv6, né, que é trabalhar em dual stack, tunelamento, DNS, realmente todas as características necessárias para que se trabalhe essas duas camadas aqui, essas duas partes da pilha, que é o IPv6 e IPv4. E também tem uma alta capacidade de entrega aí com multiplexação, quer dizer, tem algumas funcionalidades que vão trazer escala para esse acesso, para que mais assinantes possam trafegar e ganhar acesso à internet com um investimento menor. E, não menos importante, a capacidade de geração, envio e coleta de logs, né? Porque isso é uma questão crítica para os CSPs, para os ISPs, nesse caso, que podem fazer parte de um CSP. Então, os Internet Service Providers, eles vão sim ter que lidar com uma gestão de logs de alta capacidade. São muitos logs, muitos assinantes. Então, na verdade, eu poderia pensar em uma implantação aí de NAT determinístico, por exemplo, de é, alocar blocos fixos de portas para cada assinante, e aí eu sei, naquele dado momento, qual assinante está fazendo acesso àquele serviço, sem precisar fazer o log do usuário em si, por exemplo, né? Eu economizo logs fazendo aí alocação fixa de blocos de portas, que a gente chama de NAT determinístico, ou Fixed Block Port Allocation, né? Tem outros nomes também. E aí, então, é bem interessante, a Houston também apresenta uma plataforma de consolidação de logs, que a gente chama de HSA, Houston Security Audit, trabalha muito bem com o Firewall, porque também essa, esse envio de logs é feito de forma binária, que é um protocolo que a Houston usa para transferência rápida de logs, que são logs menores, né, binários, não em texto, né? E aí isso faz sentido para o cenário de CGNAT. Podemos falar muito disso. No Brasil tem modéstia à parte, tem uma alta adoção de soluções Houston para esse mercado do CGNAT, e a gente observa que os clientes acabam, em geral, ficando muito satisfeitos é, e a operação é muito fácil. É fácil, é adequado, tem um custo-benefício altíssimo, né? O custo por giga de CGNAT é baixo, né? Comparado com outras soluções de mercado, mas é o conjunto dessas questões todas que faz que a solução da Houston seja muito bem adotada no mercado, mais uma vez, modéstia à parte. Legal? Então, vamos seguir aqui. A última solução que eu queria comentar é a solução de SD-WAN seguro. Então, aí é mais no lado de serviços gerenciados de conectividade segura para os clientes. Eu já observei algumas operadoras, por exemplo, criando 3 pacotes de serviços, sei lá, conectividade básica, conectividade segura e conectividade segura avançada. Então, qualquer exemplo aqui. Pacote bronze, silver, gold. Não sei. Aí cada um inventa, os times de marketing estão aí para inventar esses nomes aí para esses pacotes de serviço. Então, já de cara já é uma oferta de valor agregado para crescer esse ARPU, que a gente já está falando aqui. E para o lado da operação, também é muito interessante, porque simplifica o provisionamento de um novo cliente, de uma nova localidade, etc. E traz a visibilidade, a flexibilidade e a inteligência, na verdade, do melhor uso dos links que a própria operadora, o próprio CSP já pode entregar, né? De repente, um link ligado direto lá no backbone da operadora e um outro link via 4G, 5G, e aquele tipo de coisa que a gente observa que faz sentido para redução de custo e simplificação de operações.
E aí, no final, o que a gente acaba entregando é o famoso Zero Touch Provisioning. Eu sei que essa ligação está sendo gravada, mas, por favor, não se enganem. Não existe, por isso que eu coloquei em aspas aqui, tá? Não existe Zero Touch, né? Não existe mágica, a não ser que você programe um drone que entregue na localidade um certo firewall ou um certo roteador, né? Se não for Houston, vai ser um roteador ou algum outro tipo de solução de SD-WAN. E pega o drone, entrega lá, aí lá tem um robozinho que pega o firewall, liga na tomada, né? Pega o cabo, liga na porta correta. Quer dizer, você precisa de um robô para fazer isso, né? Eu acho que a gente não está nesse nível ainda. Então é impossível o zero touch. Mas dá para entender o que está dizendo aqui. Realmente é um processo simplificado ao extremo, com gerenciamento centralizado, para que a pessoa que vai instalar o equipamento na localidade tenha a menor interação possível com esse equipamento, com as condições que estão no local ali. Essa pessoa não precisa saber nada de segurança para conseguir conectar lá. A partir do momento que conecta, o pessoal que faz a gerência centralizada já ganha acesso àquele dispositivo, já tem lá as rotinas de provisionamento da configuração, é, o upgrade do firmware, quer dizer, tudo isso, as rotas, tudo isso vai ser já feito de uma maneira simplificada, praticamente automática. A gente fala também de VPN sobre múltiplos links com roteamento inteligente. Aqui está, para mim, aquilo que é mais importante na definição de SD-WAN, né? Porque o SD-WAN, que não traz esse tipo de característica, nem basicamente falando, pode ser chamado de SD-WAN, né? Outro ponto importante do SD-WAN é que deve existir uma camada de definição da WAN através de um software. SD quer dizer Software Defined. Na solução da Houston, quem é o software que define a WAN? Não é o firewall está aqui embaixo. CPE, também não está aqui, que é o hub. Onde está? Está na solução de controle de tudo isso, que é um software. Então, muita gente entende no mercado brasileiro que SD-WAN é assim, eu coloco um firewall lá e configuro roteamento inteligente, balançamento dos links, e é isso eu chamo de SD-WAN. Cadê a camada de definição de software? Não já é definido, já é feito no próprio CPE. Não existe SD-WAN, não existe isso aqui. Existe um balanceamento de link inteligente, tá certo? Mas tudo bem, eu sou o único que briga com esse assunto e eu vou ficar quieto por enquanto. Tá legal? Criptografia, o que garante o seguro do SD-WAN seguro e também a segurança integrada nativamente de mais de quase 2 décadas aí de desenvolvimento de segurança cibernética da Houston. A Houston foi fundada em 2006, tá bom? Maravilha. Terminando aqui quase, já estourei o tempo. Olha, eu estou aqui há 1 hora falando com vocês, mas eu prometo que eu vou terminar aqui rapidamente. A gente dá uma passada nas perguntas e conclui o assunto de hoje. 2, 3 casos aqui, um deles muito interessante, por sinal, a gente sempre acaba mostrando a nossa parceria com a China Telecom. A China Telecom, até a última vez que eu vi, tem 900, vou falar o número, hein? 900 milhões de assinantes de alguma forma, de algum serviço. Tá fazendo a conta aí quase 3 Brasis, né? De se contar todos os seres vivos desse país. Então, não é pouca coisa, e a Houston é um parceiro muito forte da China Telecom. Nessa solução específica, o assunto aqui era prover uma oferta SaaS de proteção avançada que a gente chama da borda até a nuvem, né? Então, do endpoint até a nuvem.
ofertando para os clientes daí da China Telecom. Então, a gente acabou trazendo firewalls da série A, que foram posicionados na casa dos clientes, né? Então, naquele modelo, um modelo muito parecido com o que a gente viu aqui do SD-WAN, né? Então, os branches ou usuários aqui, ou clientes, com CPS da série A. E uma coisa interessante, uma solução SaaS da Houston, chamada CloudView, né, que nesse momento aqui foi entregue na nova versão. A gente está desenvolvendo aí para o mercado global, incluindo o brasileiro. A gente vai lançar aí a nova versão do CloudView daqui a alguns meses. Aí a gente está em processo de consolidação do lançamento, preparação para o lançamento, que vai permitir, pessoal, fazer aí interfaceamento via RESTful API dessa nuvem da Houston de monitoramento, de certa forma, gerenciamento, com a plataforma de gerência do CSP. Tá legal? Então, é muito interessante isso não é uma evolução da solução CloudView, e a gente está aí aguardando, e se vocês tiverem dúvidas ou interesse em conversar sobre Ah, a gente está falando de uma solução completa de Firewall as a Service. Tá? Então, eu sei que tem uma aderência no mercado muito boa de soluções as a Service de Firewall, e a gente acaba, então, entrando nesse mercado. Se vocês tiverem interesse e quiserem conversar sobre isso, a gente pode marcar aí um outro horário. Então, é basicamente isso que a China Telecom queria, né, e conseguiu aí fazer a oferta desses serviços de uma maneira integrativa, né, como a gente fala. Um grande MSSP da Europa, chamada Vankers IT Experts, né, também fez uma parceria com a Houston, a gente trabalhou em conjunto, né, e eles estavam procurando uma solução de baixo custo, tal, etc., segurança avançada para ofertar serviços adicionais à sua base de clientes. Mais uma vez, estão pensando em reduzir custos, aumentar a eficiência, né? São indicadores bastante comuns aqui para os CSPs, e reduzir o tempo de retorno do investimento, mais uma vez aquela preocupação em ter um fluxo de caixa, um controle de custo adequado, e a gente pode trabalhar em conjunto para atingir esse cash flow adequado dos CSPs, né? Então, aí a solução foi também Firewalls, né? Plataforma HSM de gerência, e aí com isso foi possível entregar serviços de proteção aos clientes, né? Gerência remota, que ajudou bastante aí na operação, na redução de custos e aumento de eficiência operacional. E, obviamente, chegou aí a um ROI, a um retorno de investimento de menos de 5 meses, né? Então, bem rápido aí o retorno de investimento. E aí eu trouxe aqui rapidamente um caso de CGNAT, obviamente, do Brasil, né? Na Houston, globalmente falando, o Brasil é o país que teve mais sucesso de adoção de soluções CGNAT da Houston. Tá? Isso eu posso falar sem nenhum tipo de dúvida, e inclusive está gravado aqui, qualquer um pode mostrar que é a mais pura verdade. Então vamos lá. Esse cliente, esse ISP, era um ISP regional, do estado do Rio de Janeiro, que eu me lembro bem que eu trabalhei com esse pessoal aqui, e de maneira bem básica, que queriam ter a possibilidade de crescer a base de assinantes de maneira rápida, né, conseguir também adequar as cargas de tráfego e de banda, que são geradas pelo aumento rápido da base de assinantes, e facilidade de operação.
Então, a gente trouxe aí a série A novamente, aí dos firewalls da Houston, porque eles eles trouxeram aí esse alto desempenho que a gente comentou, a flexibilidade de entregar soluções de capacidade de 10, 20, 40 GB. Então, para esse mesmo ISP aqui, para uma certa localidade era 10, outro era 20, outro era 40. Então, isso era muito flexível e muito simples e confiável para realmente fazer a coisa funcionar. E o parceiro, né, que fez que trabalhou com a gente com esse ISP, fez uma oferta de as a service. Então, o ISP comissionava, pagava o parceiro da Houston no tempo, né, as a service. Então, isso possibilita justamente essa flexibilidade de crescimento adequado, né? Se um dia é 10 e amanhã é 20, não precisa, não precisa comprar uma nova caixa. Como é as a service, o parceiro tira a caixa de 10, coloca a caixa de 20 e segue o jogo. E assim tem aí é, uma facilidade de alto crescimento tanto para todo mundo, para o ISP, para o parceiro, obviamente, que vai ter o seu cliente fidelizado e em crescimento, ganhando novas ofertas, é, e obviamente a Houston também participando e tendo o que a gente chama de fair share, né? É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui pegar aqui algumas perguntas aqui. A pergunta é como que esses CSPs ou ISPs, etc., ou as categorias aí dos CSPs conseguem entregar segurança aos seus clientes? É uma pergunta mais aberta, né? Mas a gente pegou alguns exemplos aqui. Então, assim, a Houston entrega um firewall, né? Esse firewall tem nele, ele é um firewall de próxima geração, então ele tem embutido nele nativamente muitos serviços de proteção e controle de acesso, né? Controle de tráfego. Então, esses CSPs podem montar ofertas que usam esse firewall na ponta e formatam, então, esses serviços para entregar a oferta completa para esse cliente, que já pode ter, eventualmente, a conectividade já contratada, e assim cresce em termos de serviço para esses clientes, né? Acho que a gente falou algum, sobre esse assunto em alguns pontos aqui, e eu acho que qualquer outra dúvida ou pergunta, a gente pode tratar isso fora daqui do web, né? E a outra pergunta, especificamente falando aqui, muito interessante, sobre multi-tenant. A gente rapidamente passou sobre a questão do multi-tenant. Multi-tenant é assim, os CSPs vão ter uma gama muito grande de clientes. Então, é necessário ter aí uma visibilidade separada de cada um dos clientes por várias razões, desde privacidade de dados até controle operacional. Então, também o Firewall é capaz de fazer aí o que a gente chama é, a- de sistemas virtuais, VCs, né? Eu consigo virtualizar o Firewall para que cada cliente possa usar um desses sistemas virtuais, um desses firewalls virtuais. E no ponto de vista de gerenciamento, no HSM, por exemplo, é possível criar usuários que tenham visibilidade de um certo grupo de dispositivos, de CPS, por exemplo, ou até mesmo CPS específicos, ou grupos ou dispositivos específicos, né? E aí esse usuário vai ter uma visibilidade só daquela parte, vamos falar assim, que corresponde a ele. De certa forma, é uma espécie de um multi-tenant. Então, estou dando alguns exemplos aqui, mas é bem interessante, né? Multi-tenant é uma necessidade muito intrínseca aí para que as operações tenham escala dentro dos CSPs. Muito obrigado mais uma vez, bom dia, até logo.